Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Quero dar aquele abraço todo aí, meu cordial abraço aos alunos aqui da capital e também os alunos aí da zona rural que assistem às nossas aulas aí diariamente. Ontem recebi novamente, certo? Um comunicadozinho, um directzinho de uma mãe. Sabe onde ela mora? Num lugar chamado Santa Luz. Fica ali na estrada que vai para a União. Ela disse que assiste nossas aulas direto, sobretudo as minhas aulas, né? Claro. Gente, vamos ver o que nós temos no cardápio de hoje? História, quarto ano, aquela dica de sempre. Pega o seu material, coloca aí do lado, ok? Coloca seu lápis, sua canetinha, para você já ir rabiscando o que é mais importante, ok? Preste atenção no vídeo e aquela dica mais importante. Perdeu alguma aula? Pede o link lá ao seu professor, eu sei que os links estão disponibilizados aí. Pede o link para você assistir a aula a hora que você quiser. Só não pode deixar para assistir uma semana depois, porque as aulas são sequenciadas. Se você perde uma aula, você vai perder o pique da aula seguinte, ok? Vamos lá então o que nós temos para hoje? Bom, tema da nossa aula de hoje: povos da América e da África e a migração do Brasil. A presença portuguesa, grupos indígenas e africanos. Olha, atentem para duas coisas. Primeiro, povos da América. Quando a gente fala povos da América, a gente está falando também aqui da nossa América do Sul, porque nós temos lá a América de cima, chamado a região dos Estados Unidos, e também vamos falar um pouco sobre a África, e dentro desse contexto também vamos falar sobre os indígenas, ok? Quais foram as contribuições que eles deram aí para a nossa formação, ok? Bom, tá vendo essa figura aqui? Tá vendo essa figura? Isso aqui são fotos bem antigas de negros africanos escravizados, certo? Eu tenho orgulho de dizer, porque a minha bisavó, ela chegou a ser escrava. Foi, certo? A minha herança é de escravos, misturado aí com um pouco aí de indígena, português, porque nós aqui no Brasil somos realmente misturados. Então ali vocês estão vendo alguns negros africanos que foram escravizados, ok? Nossa habilidade de hoje: conhecer a história dos migrantes no Brasil, valorizar a influência histórica dos portugueses, indígenas e africanos na diversidade cultural do país. Olha, é importante a gente perceber que a nossa população ela foi formada basicamente por 3 raças, que a gente fala de raças, mas eu costumo chamar de povos: os portugueses, os africanos e os indígenas, ok? Gente, eu trouxe um vídeo para passar para vocês. Ele é curtinho, é muito bacana, certo? E eu vou pedir que vocês assistam esse vídeo, depois a gente vai comentar. Eu acho que ele deve ser 2, 3 minutos. É muito curtinho, tá bom? Assistam o vídeo então. De criança para criança. Criando juntos, episódio de hoje, a imigração. A família Gonzalez, formada por Valéria, Mila, Noah, Celina, Gisele, Mário e Juan, tinha baixa condição econômica. Por isso, resolveram se mudar para o Brasil, construir uma nova vida. Nas primeiras semanas, Mário, o pai, conseguiu um emprego em um restaurante e Gisele, a mãe, numa padaria. A avó Celina cuidava das crianças, pois à tarde elas iam para a escola. Juan não sabia falar português, por isso sofria bullying na escola. Até que um dia, os alunos tiveram que fazer um trabalho muito difícil, e somente Juan conseguia fazer. Com isso, vários alunos começaram a se aproximar dele e se transformaram em amigos, fazendo com que ele superasse o seu trauma. Com o passar do tempo, Mário e Gisele construíram seu próprio negócio, um restaurante de comidas típicas de sua região. Assim, construíram uma nova e perfeita vida aqui no Brasil. Então, gente, olha, como vocês viram no vídeo, a gente fala sobre algumas questões relacionadas a essa mistura muito bacana que é a nossa geração, que é a nossa população, ok? Lembrando que no Brasil, como no Brasil, num país e no mundo inteiro, países por aí que são misturados, né? Isso é que é o bonito, é você perceber que nós somos diferentes, que nós somos misturados. Quando eu falo misturados, é porque a gente é formado por diversos povos.
inclusive os migrantes e imigrantes que estiveram aqui. Então, com a chegada da família real no Brasil em 1808, o que foi que aconteceu? A vinda da família real para o Brasil, evento também conhecido como transferência da corte portuguesa para o Brasil, foi um acontecimento que se deu na passagem de 1807 e 1808. Isso aqui é uma história bem comprida, mas basta dizer o seguinte: rei Dom João, lá em Portugal, se viu acuado, certo? Por Napoleão, que estava dominando a França. Napoleão foi um grande conquistador ali de toda a Europa. Napoleão era francês. Então, nessa conquista de toda a Europa, ele ia invadir Portugal. Aí sabe o que foi que o rei Dom João fez? Pá, rapaz, bora juntar nossas coisas, vamos embora. Para onde? Para o Brasil, que era colônia, certo? Que era uma espécie de colônia de Portugal. E aí vinha de lá, em 1808, toda aquela curriola, gente que nem saindo pelos gargalos, aqueles monte de caravelas, de navios vindo de lá para cá e se instalaram aqui no Brasil, que é isso aqui, ó. Detalhe que quando ele chegou, a primeira coisa que ele fez foi ordenar que as pessoas que estavam nas melhores casas cedessem para ele. E aí foi um desalojamento total, né? Porque não eram só Dom João VI, era toda a sua corte, ok? Bom, olha só. Olha para essas manchetes aqui, ó. Aqui são manchetes de jornais em que você percebe a presença e a vinda de imigrantes de outros países para cá, porque a gente está falando de emigrantes. Então, dentre os diversos povos que formaram o Brasil, foram os europeus que exerceram maior influência na formação da cultura brasileira, principalmente os de origem portuguesa. Por quê? Ora, quando Portugal chegou aqui em 1500 e Dom João chegou também, Dom João VI chegou aqui em 1808, você tem toda essa mistura, porque aí começou os portugueses, de certa forma, manterem contato com a população que estava aqui, e aí com a vida também dos negros africanos da África, então houve essa mistura total, ok? Então a gente fala que esses emigrantes, eles foram essenciais para a formação cultural da população brasileira. Bom, e a presença dos africanos? Gente, é muito bonito, né? Quando você vê uma imagem dessa, ó. Uma imagem que reflete a nossa cultura, a nossa presença, né? A nossa garra, a nossa força. E aqui você tem, ó, algo bonito, mas ao mesmo tempo algo que não é. Aqui são os escravos, comércio de escravos, que era feito geralmente na beira do cais, onde os navios aportavam, desembarcavam, e aqui mesmo era feito o comércio de escravos. Esses escravos eram vendidos, eles eram avaliados e eram vendidos como uma mercadoria qualquer, ok? E aqui nós temos essa mistura. São baianas, ok? Elas carregando flores, geralmente isso aqui acontece na Bahia, lá na escadaria de Nossa Senhora do Bonfim, ok? Bom, a presença dos índios no Brasil, já que a gente falou dos africanos, ela também é constante. Por quê? Porque quando os portugueses chegaram aqui, através de Cabral, aqui já existiu quem? Os indígenas, os nossos nativos. Então a gente pode dizer que realmente os herdeiros, os donos verdadeiros da terra são eles. E esses indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, teve esse primeiro contato, os indígenas nunca tinham visto pessoas como os portugueses, sobretudo pelas roupas. Os índios viviam de forma natural, se alimentavam de forma natural. Eles não tinham TV, não tinham celular, não tinham internet. Tudo era à base de caça e pesca. Mas tinha uma coisa importante, que era viver em grupo, ok? Com essa chegada, houve, como eu já falei, essa mistura. Você tem índios de várias etnias que na época habitavam o Brasil e que formaram essa grande mistura de raças que a gente conhece como população brasileira, ok? Bom, eu gostaria de dar uma dica para vocês. Existe um filme, não é da época de vocês, é da década de 80, mas é um filme muito bacana e tem lá no YouTube. Eu não sei se tem na Netflix, mas eu acho que no YouTube com certeza vocês vão encontrar, chamado A Missão, tá? É um filme de 1986, fala sobre exatamente esse conflito que houve entre os portugueses e os indígenas por causa de terras. Aqui, no caso, por causa de pedras preciosas, sobretudo o ouro, ok? Então, é um filme que eu recomendo, vai lá no YouTube, coloca lá A Missão, que você vai ver, assista o filme, certo? Vocês vão gostar. E aqui nós temos alguns exemplos de grupos indígenas. Nós temos diversos espalhados aí
pelo Brasil inteiro, sobretudo na região norte, na região amazônica, ok? Bom, e os portugueses? Nós falamos sobre os africanos, falamos sobre os índios, e agora vamos falar sobre os portugueses. Em 1808, como eu já falei, a própria corte de Dom João VI mudou-se para o Brasil, um evento com grandes implicações políticas, econômicas e culturais. A imigração portuguesa não parou com a independência do Brasil. Portugal continuou sendo uma das fontes mais importantes de imigrantes para o Brasil até meados do século XX. Tanto é que nós herdamos a língua portuguesa. Certo? Se nós falamos português, é porque nós fomos colonizados pelos portugueses que vieram lá de Portugal, né? Os nossos patrícios, ok? E aqui nós temos a bandeira. Nós chamamos patrícios porque, na verdade, são nossos irmãos, e a gente tem que acolhê-los bem, certo? São eles também que fazem a nossa economia andar, são eles que fazem essa cultura também ser brasileira, ok? Bom, a influência dos portugueses para a cultura brasileira. Falamos dos africanos, falamos dos indígenas, falamos dos portugueses, continuamos falando sobre ele. Vamos lá. A língua foi como eu já falei, das características que nós herdamos, foi a língua portuguesa, atualmente falada por todos os habitantes do país. A língua portuguesa ela não é falada só aqui no Brasil, mas muitos países da África, por exemplo, Marrocos, falam português. É claro que os marroquinos têm também sua própria etnia, têm sua própria língua, que a gente conhece como dialetos, ok? Bom, e aí vem a pergunta, foi só a língua? Será que foi? Não, gente. A principal contribuição dos portugueses para nós brasileiros foi realmente a língua, porque a língua se torna um instrumento de dominação. É pela língua que a gente consegue entender uns aos outros. Então, quando a gente não entende uma pessoa que fala diferente, imagina alguém falando inglês para você e você não está entendendo. Então, significa dizer que aquela pessoa tem um domínio da língua e você não, ok? Bom, a religião, claro, os portugueses também contribuíram muito para a religião. Por quê? Porque na época eles eram católicos e aí quando vieram, a primeira coisa que fizeram foi fincar uma cruz para dizer, olha, aqui no Brasil, aqui agora nós temos religião, e essa religião é o catolicismo, ok? Bom, a religião católica, claro. Aqui, se você olhar para cá, isso aqui é a Basílica de Aparecida. É uma das maiores representações do catolicismo aqui no Brasil, tá? A gente tem aquela procissão que acontece lá no dia 12 de outubro, em que são milhares de pessoas, né? Agora não, porque está na pandemia, mas são milhares de pessoas que se reúnem ano a ano para celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida. Ok? Ali são imagens que a gente vê, está aqui, ó. Gente, isso aqui, eu tive a oportunidade de participar disso aqui. Isso aqui é o Círio de Nazaré. Muito bom. Isso aqui reúne milhões de pessoas. Geralmente reúne de 2 a 3 milhões de pessoas a cada ano em comemoração a Nossa Senhora de Nazaré, lá em Belém. Aqui é a Berlinda, a gente chama de Berlinda. Aqui dentro tem uma réplica de Nossa Senhora de Nazaré, certo? Se eu tivesse tempo, eu ia contar a história para vocês, mas possivelmente irei contar. E essa Berlinda, ela é carregada numa corda, puxada numa corda, claro, né, com todo o cuidado. E essa corda, existem milhares de pessoas segurando essa corda, porque eles acreditam que eles podem alcançar algum milagre. E aí vai aquele cortejo de centenas de milhares de pessoas acompanhando, que é feita a transferência da Basílica de Nazaré para a Catedral, lá em Belém, certo? Num sábado à noite, e no outro dia, que é o dia de Nossa Senhora de Nazaré, certo? Dia 12, ela vem de lá, que a gente chama de Recílio, ok? Bom, festas populares, claro, foi uma das contribuições que nós herdamos. As duas festas mais importantes do Brasil, o Carnaval e as festas juninas, foram introduzidas pelos portugueses. Sabiam disso? Aposto que não sabiam, né? Exatamente. O Carnaval e as festas juninas foram trazidas lá de Portugal pelos portugueses. Aqui nós temos o Carnaval e aqui nós temos a festa junina. Aqui, lá em Campina Grande, certo? Já tivemos agora, recentemente, no mês de junho, ok? Carnaval, festas juninas. Bom, povos africanos no Brasil. Povos africanos no Brasil. A gente vai contextualizar um pouquinho mais em relação aos povos africanos. Aqui é uma pintura que retrata essa cultura nossa, que também nós acabamos absorvendo. Aqui você tem uma retratação do samba, ok?
você tem na música brasileira essa mistura de dança, de cânticos, de melodias vindo exatamente dos povos africanos, como no caso é o afoxé, tá? O afoxé alguns consideram um tipo de música, outros já consideram uma espécie de cultura popular ou tradição. Não importa o que seja chamado, o importante é que isso aqui veio dessa cultura africana e hoje no Brasil está incorporado, ok? Bom, nós temos a congada, também é uma outra tradição que nós temos, espalhadas aí, sobretudo pelo Nordeste, ok? Nós temos lá o maracatu. Alguns historiadores afirmam que realmente o maracatu original é aquele maracatu de Pernambuco. Mas aqui no Piauí nós temos maracatu. Não existe só um tipo de maracatu, ok? Alguns consideram um tipo de dança, outros consideram uma espécie de folclore, mas o importante é que faz parte da nossa cultura. E aqui nós temos o lundum, né? Lembra lá do Carlinhos Brau? Tá, pois exatamente, estamos falando do lundum. O lundum que é muito originário lá dos baianos, sobretudo lá de Salvador, ok? Bom, quando a gente pega, a gente fala sobre africanos, a gente não pode esquecer da nossa capoeira, tá? É algo assim belíssimo. E aí entra aquela confusão de novo. Uns consideram como dança, outros consideram como uma espécie de artes marciais, tá? O fato é, a capoeira hoje é um patrimônio histórico da humanidade e é um patrimônio do Brasil. Seja dança, seja artes marciais, seja uma atividade física, mas faz parte da nossa cultura, ok? Aqui no Piauí, por exemplo, nós temos alguns grupos de capoeira que fazem apresentações, é muito bacana. Comida, vamos ver a comida? O que é que nós temos na comida? Gente, olha para isso aqui. Quando a gente olha para isso aqui, dá vontade de comer, né? Aí você diz, isso aqui é uma bomba? Não, gente, isso aqui é um acarajé, feito na Bahia, bem apimentado aqui do lado, ó, tá? Bem apimentado. Acarajé sem pimenta não é um acarajé. Você pode estar dizendo, professor, eu nunca comi isso. Realmente, por quê? Porque não faz parte da nossa culinária o acarajé, tá certo? Mas vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa nossa aqui. Olha, apareceu, ó. Tá vendo aqui? Feijoada completa, com laranja, couve. Aqui há uma velha caipirinha, tá? Aquele feijãozinho que a gente já sabe, já conhece muito bem aqui no Piauí. Aqui nós temos a feijoada. Ali nós temos o vatapá, feito à base de camarão. E aqui nós temos a nossa cocada. Gente, isso aqui é absurdo, né? Mostrando para vocês isso agora. Dá até água na boca. Mas olha, cocada branca, cocada pretinha. Mais queimadinha. Então você escolhe o que você quer, ok? Falando em cocada, a gente pensa muito em cocada nas festas juninas, né? Mas qualquer tempo, qualquer época é bom para comer cocada. Bom, e os índios? Quais foram essas contribuições que tiveram em relação aos índios, que nós absorvemos em relação aos índios? Quando pensamos nos primeiros povoadores do Brasil, nos vem à mente os colonizadores portugueses. Entretanto, esquecemos que eles foram recebidos pelo povo indígena, que já ocupava o solo brasileiro. Não pode esquecer disso. Portugal não descobriu o Brasil, na verdade invadiu. E vieram aqui por acaso. Encontraram aquela terra, vieram, se acoraram ali, encontraram esses povos, e ali eles aproveitaram para fazer o tipo de domínio que foi feito, que a gente já conhece essa história. Bom, influências indígenas deixaram sua marca, em especial na música brasileira, na culinária, nas festas populares, no artesanato e na língua. Por exemplo, vocês sabiam que deitar em rede é um hábito que nós adquirimos dos indígenas? Os portugueses não sabiam nem o que era rede, gente, na época quando eles chegaram aqui. E nós herdamos isso dos indígenas. Eu, particularmente, gosto mais de dormir em rede do que em cama. Né? Alguns ortopedistas dizem que é errado, mas na rede você se acomoda do jeito que você quer. Né? É mais fria para o nosso clima e dá aquele aconchego que só a rede pode dar. Né? Aqui nós temos a farinha de mandioca. Tempo das farinhadas, geralmente acontece aqui no Piauí lá para julho, início de agosto, então nós estamos aí, né, nesse período. Um beiju de forno, gente, é muito bom. Beiju de forno, nossa senhora, feito, ou de goma, ou de coco, é muito bom. Isso acontece nas farinhadas. Eu participei muito de farinhada. Na época ainda, quando a gente tinha lá a roda, né, que era manual, e o catitu, que vocês nem sabem o que é, pensa que é algum bicho do mar. Mas catitu é uma espécie
instrumento que usa para ralar a mandioca, né? Hoje tudo é elétrico, tudo é mais moderno, ok? Aqui nós temos a culinária, na culinária também dos indígenas, certo? Andar descalço, hoje é um hábito que a gente quase não faz, andar descalço, e faz bem. Recomendação médica, alguns dizem que é muito bom você andar descalço, sobretudo na areia. E o folclore, né? Nós temos diversas lendas, lobisomem, mula sem cabeça, saci, caipora, são diversas lendas que nós incorporamos na nossa cultura, ok? Bom, quando a gente fala, gente, sobre alguma coisa relacionada, deixa eu voltar aqui, a gente fala sobre cultura brasileira, a gente fala, sobretudo, sobre nossas tradições, sobre os nossos hábitos, sobre os nossos costumes. E aí vamos tentar recapitular. Bom, quando a gente fala emigrantes, você está falando desse pessoal que veio lá de fora de outros países para cá. Aí nós temos primeiro o caso dos portugueses, posteriormente nós vamos ter outros povos que vieram, que isso aí vai ser discutido em outra aula, ok? Então, são esses povos que vieram de um país para se instalar aqui no Brasil, inicialmente, claro, com os portugueses, beleza? Bom, resumindo, o Brasil é, sem dúvida, um país de muita diversidade, extremamente rica. A cultura brasileira é fruto da mistura de inúmeros grupos étnicos, com influências que vêm da origem indígena, passam pelo português colonizador, a chegada do negro africano, bem como dos diversos imigrantes, beleza? Então, nós temos aí três tipos que formaram a nossa população. Os portugueses, que a gente chama de vindos da Europa, nós temos os africanos e nós temos os indígenas, beleza? Portugueses, índios, africanos. São os três povos que hoje nós somos formados e eu tenho muito orgulho disso. E você também tem que ter muito orgulho disso, da sua etnia, da sua formação, certo? De como nós somos misturados. É bom quando você olha para uma sala de aula, ver todo mundo diferente, cada um de uma forma diferente, cada um do seu jeito, né? É muito bom. Bom, vamos lá para o nosso desafio, tá bom? Nosso desafio de hoje. E o nosso desafio não tem segredo, não. Está lá no livro de vocês, na página 25. Isso aqui é o que está lá no livro de vocês, tá bom? Na página 25. Então, escreva uma história para um amigo ou uma amiga, imaginando que você e sua família vão mudar para outro país, tá? Então, você vai mudar para outro país. De repente, você chega lá para o seu amigo Carlinho e diz, Carlinho, rapaz, olha, meus pais vão mudar, meu pai arrumou outro emprego aí fora, em outro país, a gente vai mudar. Aí você vai escrever uma carta para ele contando isso. Conte os principais motivos para a mudança, no caso aqui é um emprego. Além disso, explique que tipo de dificuldade você irá encontrar para viver no novo país e quais contribuições você e sua família podem dar para as pessoas que vivem lá. Então, pega o caderninho, tá certo? Vou esperar você pegar o caderno. Você vai pegar na página 25. Gente, isso aqui é o que está na página 25 lá como atividade, tá certo? Então, isso aqui está lá no livro de vocês, na página 25. Se você já está com ele aí, já localizou. Então, você vai pegar, pensa num colega seu. Então, você vai pensar num colega, escrever uma carta. Você pode escrever mesmo no WhatsApp, ok? Então, manda a carta lá para ele, ó, Carlinha, meu pai arrumou um emprego aqui, nós vamos nos mudar na próxima semana, no próximo mês, aí você vai colocando os motivos pelo qual vocês vão mudar, certo? Como é que vai ser lá, se você vai se adaptar, se vai ser bom, se não vai. Então, tudo isso você vai colocar na sua carta lá no seu que eu chamo, né, na sua troca de figurinha com o seu colega. Você manda para ele ou para ela, e ela ou ele lá manda para você também, tá bom? Isso é só, digamos assim, de fantasia. Não significa dizer que você vai mudar, não. É só imaginação. Então, você vai imaginar que você vai mudar para outro local. Tá? Não, eu não quero que vocês mudem daqui, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Teresina é uma cidade muito bonita para você ficar aqui. Então, não vai mudar, não. Se mudar, vai lá para outro lugar pertinho, tá bom? Então, mas para outro país, não. Então, você vai pegar e escrever uma cartinha lá para o seu colega, dizendo para ele por que você vai mudar. Bota a imaginação aí para funcionar. Cria essa carta, manda lá pelo WhatsApp, ok? Você pode compartilhar também lá com o seu professor, que é muito bom isso, beleza? E aí você faz a atividade e é o desafio. Lembra que aqui a gente não tem tarefa para casa, a gente tem desafio. E aquela história,
Missão dada é missão cumprida, como diz lá no filme, ok? Palavra do professor JJ. Então, faça lá a atividade, compartilhe lá no grupo, que você vai se dar bem, beleza? Gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente vai ter outras aulas sequenciais como essa. Não perca, não deixe de assistir. Cobre lá o link do seu professor, para que você possa assistir às aulas a qualquer tempo, em qualquer hora, mas não pode deixar de assistir no horário que é passado na televisão, ok? Porque na televisão é melhor, você fica tranquilo, está lá à sua disposição. Tá bom? Abraço e a gente se vê na próxima aula.